Dentre todas as entidades cósmicas do universo da Marvel, poucas têm tanta importância para o multiverso quanto os Celestiais. Eles são os mais velhos, cara, mais velhos até mesmo do que entidades abstratas, mais velhos do que a divisão dos cosmos e até mesmo mais velho do que deuses. São responsáveis por manipular a vida em outros planetas. Pouco se sabe sobre essas enigmáticas criaturas, né? Mas só o nome deles, cara, já carrega poder e conhecimento. E no vídeo de hoje vocês saberão tudo sobre os Celestiais. Será um vídeo sobre a anatomia, a história e os poderes desses seres. Então deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo outro personagem ou grupo de personagem que você quer ver um vídeo como esse, a anatomia deles, tá bom? Então se inscreve aí e vem comigo nessa. Origem. Os Celestiais foram criados pelo primeiro firmamento, a primeira representação encarnada do cosmos que existiu, né? Ele decidiu criar a vida, criar servos para aplacar a sua solidão, e assim criou também os aspirantes e os Celestiais. Os aspirantes os serviram como um deus, porém os Celestiais buscaram a própria individualidade, criaram características, né, para os diferenciar, como as cores, né, e buscavam também ver até onde a vida poderia evoluir pelo universo. Nessa época, os Celestiais e os aspirantes eram tão vastos, né, quanto estrelas no céu, e apenas eles dividiram a existência. Porém, essa vontade deles de ver o desenvolvimento do universo fez o primeiro firmamento os taxarem de loucos, e assim então surgiu uma grande guerra celestial. Os Celestiais lutaram contra os aspirantes para que pudessem ter o direito de escolher o destino a ser seguido, e os aspirantes estavam lutando pela vontade do seu criador, o primeiro firmamento. O número dos dois grupos foi drasticamente diminuído com as baixas, e isso ao ponto de que os Celestiais tiveram que utilizar armas de destruição em massa, como é o caso da God Killer, a armadura assassina de deuses que foi utilizada para matar aspirantes. A guerra acabou com a vitória dos Celestiais e o desmembramento do primeiro firmamento, surgindo assim o ciclo de morte e renascimento do multiverso. Essa é a explicação do porquê que o cosmos morre para o nascimento do outro cosmos. Tem o oitavo cosmos, o nono cosmos e por aí vai. Atualmente o universo da Marvel está no oitavo cosmos e o Galactus estava presente no sétimo cosmos, assim como Franklin Richards estará no seu novo posto de Galactus, de Devorador de Mundos, no oitavo cosmos. Depois de toda essa guerra, os Celestiais então ficaram com a função de preencher o vazio deixado pela destruição do universo, que morre para o nascimento de um próximo. E isso até a chegada do sétimo cosmos, aonde eles foram fazer a mesmíssima coisa, mas dessa vez deram de cara com o Knull, o deus dos simbiontes, e um desses Celestiais acabou sendo morto. Knull foi então banido pelos Celestiais, mas a partir de então houve uma batalha interminável entre o deus dos simbiontes e a vida no universo. Bilhões de anos mais tarde, o Celestial progenitor caiu na Terra infectado com um vírus espacial e por lá perdeu a sua vida também. Os fluidos corporais doentes desse Celestial penetraram na Terra e se infiltraram pela superfície primitiva do planeta, alterando para sempre a trajetória evolutiva do planeta Terra. Por isso que a Terra, no universo da Marvel, é como é. Tem diversos personagens, tem poderes, tudo gira praticamente em torno da Terra. Graças a isso também, os seres humanos evoluíram o suficiente para não morrerem com desastres como bombas gamas e aranhas radioativas, mas sim ganharam poderes no processo, graças à morte de um Celestial no planeta. Então a Terra chamou mais ainda a atenção de outros Celestiais, mais atenção do que qualquer outro planeta no universo, e por isso então iniciaram as expedições por aqui. Graças a experimentos genéticos em habitantes locais, surgiram então os Eternos, os Deviantes e futuramente os Mutantes. Essa foi a história bem resumida dos Celestiais, já que o foco aqui do vídeo são as suas propriedades físicas, mas vale então a pena ressaltar aqui alguns detalhes sobre. Bom, já foi dito recentemente também que os Celestiais, após o fim do primeiro firmamento, criaram os Beyonders para controlar a narrativa das histórias e serem mais poderosos até que os próprios Celestiais. Mas essa história caiu por terra alguns meses depois, quando o Beyonder disse que foram criados ali por uma outra entidade, né? Mas vale aqui a menção para vocês se situarem um pouquinho. Esse lance de entidades cósmicas da Marvel a gente tenta entender, mas ainda é uma bagunça. Mas antes de continuar aqui com o vídeo, eu quero falar do nosso novo patrocinador, cara, a plataforma JohnBet, que tá apoiando aqui o canal. Pra quem não conhece, JohnBet é uma plataforma de jogos online para maiores de 18 anos,
onde você encontra mais de 1000 jogos aqui diferentes para você vir, né, jogar aqui, se divertir e ganhar um cascalho também, se você vencer, tá bom? Você vencendo aqui nesses jogos, você pode tirar ali um cascalho, mas pode perder também. Por isso tem que jogar com muita responsabilidade. Para você jogar qualquer um desses jogos, inclusive as apostas esportivas também, é só clicar aqui em depositar, tá bom? Você escolhe a quantia que você quiser por Pix. Cai rapidinho, tá? O depósito mínimo é de R$20 para você começar a jogar e o saque também é feito pelo Pix. E vai mais uma dica bem legal para vocês também: deposita só aquele cascalho que tiver te sobrando para vir jogar aqui, tá bom? Porque você pode perder muito, assim como pode ganhar muito também, então juízo, cara, responsabilidade. E lembrando, JohnBet não é plataforma de investimento, é de entretenimento, pra vir se divertir. Eu vou vir aqui com vocês, ó, no Double. Como que funciona o Double, Caio? É uma roleta, tá? Então a gente escolhe aqui o valor, ó. Eu vou botar 400, botar 500, aí você tem as cores aqui. Eu vou escolher a cor verde e vou dar um começar jogo. Na cor verde ou a cor preta, se cair, multiplica o valor que você colocou aqui até 2 vezes. Se vir na cor branca, que é mais difícil, multiplique até 14 vezes. E veio na nossa cor, veio na verde, ganhamos. Vencemos no Double. Agora eu vou vir aqui no Crash com vocês, vou colocar 500 aqui em cima e vou dar um começar jogo. E vou explicar pra vocês como é que funciona. Enquanto esse gráfico, essa linha estiver subindo, estamos vencendo, cara. Se ele parar de subir, se ele crashar, a gente perde. Então temos que fazer a retirada antes dele crashar. Como agora, posso tirar aqui agora, ó. Tirei aqui já, ele continuou subindo, ele não crashou, tá bom, ó. Na real ele crashou logo depois, então é basicamente assim que funciona. Se você quiser vir jogar, a JohnBet está oferecendo um bônus para novos jogadores de até R$1000 e até 40 rodadas grátis para você começar a jogar, para você ir aprendendo. É só utilizar o meu código NERD ou clicar no primeiro link da descrição. Jogue com muita responsabilidade e para diversão. Para você conseguir sacar esse bônus, tem que fazer um rollover de pelo menos 35 vezes, tá bom? E uma coisa legal é que se você indicar algum amigo pelo seu próprio link, você ganha R$20 se essa pessoa depositar pelo menos R$50 na plataforma. Mais uma chance aí de você ter um dinheirinho. Vamos então para as características físicas dos celestiais. Bom, vale começar aqui avisando que nem todo celestial é igual em tamanho, poder e até mesmo em origem. Seria impossível listar individualmente cada propriedade única que cada entidade celestial possui. Então eu vou me focar aqui apenas no que é comum entre todos esses seres, tá? Mas começando então pela origem, apesar da maioria ter nascido pelo primeiro firmamento, isso não se seguiu com todos os outros, cara. No universo 9997 e no universo 19999, onde se passam a Terra X da Marvel e também o MCU, respectivamente, né? Os celestiais plantam um embrião celestial em um planeta que o irá consumir, e assim nascer então o celestial em questão. No universo 66 dos quadrinhos da Marvel, teve um celestial mulher chamada de Madonna, que acabou ficando grávida, mas é algo totalmente novo e ela mesma considerou aquilo errado e não natural para a espécie dos celestiais. O bebê que nasceu foi considerado uma variante celestial, mas esse método de reprodução carrega com ele a morte da celestial progenitora. E no outro método que eu mencionei, plantando a semente, né, o celestial vive, porém a consequência é o planeta deixar de existir com toda a sua população. Então nesses dois métodos, né, quem fez o celestial nascer é apagado. Mas há também o caso mais antigo da galáxia negra, uma área do espaço composta inteiramente de matéria biológica. Esse local era a creche de nascimento de um novo celestial, e durante o seu nascimento toda essa matéria biológica foi absorvida, deixando um espaço inteiro em uma galáxia vazia. Mas depois de nascidos, né, os celestiais compartilham entre si uma mente coletiva, tipo a colmeia dos simbiontes. Já foi dito também que os celestiais são unimentes de planetas inteiros vestidos com armaduras. Eles são enormes humanoides, cujo a maioria mede por volta ali de 610 metros de altura. Mas isso não é uma regra. Já foi mostrado celestiais ainda maiores e outros celestiais jovens com a altura ali do Hulk, por exemplo. Mas eles podem mudar de tamanho à vontade, ficando maiores que planetas ou podendo caber em uma sala, cara. Alguns cientistas na Marvel teorizam que os celestiais existem no hiperespaço e as suas armaduras são apenas canais para interagir com o plano regular da realidade. Os Eternos afirmam
afirmaram que as armaduras são apenas cascas para interagir também com o mundo físico, podendo ser retirada ou destruída. Até mesmo quando os celestiais sangram, tudo que sai dos seus corpos é energia pura junto de radiação cósmica. E caso alguma parte do seu corpo seja retirada, essa parte não vai ter poder nenhum e vai ser só uma armadura mecânica. Um personagem inusitado já conseguiu entrar dentro do corpo de um celestial, no caso, o Thor, cara. Ele confirma que eles não possuem corpos físicos, mas também afirmou que tudo que viu dentro da entidade era até mesmo difícil para ele, um deus, compreender. Cada armadura de celestial possui diferentes símbolos, designers e cores. Afinal, os celestiais mudaram a sua coloração lá no início do tempo, cara, para expressar as suas próprias individualidades. Todos eles possuem um corpo no mesmo molde do que a de um ser humano, mas variam em relação aos equipamentos que eles carregam e a quantidade de olhos. Curiosamente, dentro das suas armaduras, eles também têm uma variedade de defesas internas, como gigantes blindados, anticorpos parecidos com água-vivas, né, e criaturas aladas e também com tentáculos. Pois é, cara, meio complexo ali o que existe dentro dessa armadura dos celestiais. O Continuum Cortex é feito de tronco cerebral de um celestial, apesar de que os cérebros celestiais sejam, na verdade, unidades de energia em vez de cérebros biológicos. Os celestiais também demonstraram a capacidade de se fundir, cara, em um só, como 4 deles enlouquecidos ali fizeram para lutar contra o Galactus. Caso uma horda de celestiais estejam perdendo numa luta contra algum inimigo, eles podem usar essa tática para aumentar e muito os seus poderes para vencer esse duelo, né? Tipo um Megazord mesmo. Vale ressaltar também que após a queda do primeiro firmamento, os celestiais passaram a ser ordenados pelo Fulcrum, mas também, né, recebem ordens diretas do Tribunal Vivo e do Onaboval. Vamos agora então falar dos poderes. Como eu já havia mencionado antes, cada celestial difere de si em relação ao nível de poder, em relação também à função, tamanho e por aí vai. Existem celestiais abaixo do nível do Galactus, enquanto o outro já se mostrou superar até mesmo o Tribunal Vivo, cara. Então eu vou nivelar aqui a todos e falar dos poderes que cada um deles possui em comum. Eles por si só podem ser considerados como a raça mais poderosa que já existiu, raça como um todo. O Kang até mesmo considerou que a energia dentro de um celestial é a energia mais poderosa do universo, essa energia cósmica. Eles podem moldar o cosmos à sua vontade para criar novas estrelas, planetas e manipular seres vivos para criarem também espécies totalmente novas de seres. O Galactus já considerou os celestiais loucos uma ameaça tão grande que ele teve que devorar 4 planetas apenas para se preparar para a batalha, né, que ele teria contra esses celestiais loucos. Apenas o celestial Arishem já mostrou ser superior ao Odin e os Zeus juntos. A raça pode transcender o tempo e o espaço, afinal foram criados fora do espaço, né, e todas as entidades cósmicas manipulam o tempo. Os celestiais podem dobrar o espaço e o tempo de acordo com seus caprichos, criar buracos negros também, e são capazes de existir em vários locais ao mesmo tempo. Fora que cada celestial é único, não existindo contrapartes multiversais deles, já que eles surgiram antes do multiverso ser criado, então fora do multiverso. Eles não podem morrer de velhice, e caso sejam mortos em batalha, nunca ficou claro se eles realmente morrem ou apenas perdem acesso à sua armadura e voltam depois em forma de energia. Já foi dito que um único celestial pode trazer de volta toda a sua raça, mas se passar muito tempo, a ressurreição deles fica então impossível. Os celestiais também têm poder de manipular almas e trazer mortos de volta à vida, muito visto isso na saga dos X-Men contra os Eternos, onde o celestial progenitor ressuscitou momentaneamente a Gwen Stacy. Eles também demonstraram uma consciência cósmica e o celestial sonhador acessou e absorveu o conhecimento de toda a internet, cara. Também contam com telepatia, como visto com o progenitor, né? Os celestiais também podem se comunicar com todos em um planeta ali ao mesmo tempo com esse nível de telepatia. Vamos então agora falar da tecnologia celestial. Vale ressaltar também que os celestiais são uma das raças mais inteligentes do universo da Marvel, criando objetos absurdos de poderosos e entendendo todo o funcionamento do multiverso. Um desses objetos que eles já criaram é o Vértice Negro, que aumentava drasticamente o poder de qualquer um que olhasse para esse objeto, até mesmo transformou a Kitty Pryde em uma entidade cósmica também. Há também as Sementes da Morte e Sementes da Vida, que o Apocalipse utiliza para criar os seus cavaleiros,
elfos, né? As pedras de Nor, né, também muito utilizadas ali em Asgard e associadas à magia, que também são obras dos celestiais. E outras espécies também usam da sua tecnologia para viajar entre as dimensões e viajar no tempo. Então olha aí como que os celestiais são muito influentes no universo da Marvel, cara, criando novas vidas, manipulando as vidas já existentes, criando novos mundos também e ainda criando objetos poderosíssimos. Mas aí, você conhecia todas essas informações a respeito dos celestiais e dos corpos dos celestiais, cara, que dentro deles, né, eles são feitos de energia pura cósmica? Bom, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo aqui no próximo vídeo do canal. Valeu!